amor que você me deu. Guardarei nos cofres do céu. Ai, uê, ai, uê, ai, uê. Primeiro, render graças a Deus por esta oportunidade de cá estar e de apresentar mais um daqueles que são os nossos. Não preciso contar o que ela me faz. Crucifico-me em troca da paz que ela me traz. Identifico-me com cada detalhe seu. Então, Gaspar, muito boa noite. Boa noite, sim. Como é que recebeu o convite? Ou então, como foi receber o convite para acompanhar a estreia da série Feridas de um Médico? Exatamente. O convite de bom agrado, a princípio, dizer que é de um jovem médico e, por sinal, também o assessor do Conselho Provincial de Juventude para a área médica, para os serviços hospitalares, no caso. Então, o agrado foi desta forma dupla, por um lado, jovem médico e outro assessor do Conselho da Juventude. Dizer que Ligar Sec sempre procurou escrever aquilo que são as histórias verídicas, desde a auto-história, a vida dele e a vida de todos. Como médico, obviamente, viu tantos cenários e pensou lançar esta minissérie das feridas de um médico, que desperta, obviamente, aquilo que é o amor ao próximo, aquilo que é o lado profissional e, de um lado, ver que o próprio médico também é de carne e osso, ou seja, o médico por si só é sensível e, por ser banco, também tem família. Esse é um dos episódios, é que enquanto o médico dava delicadeza no bom tratamento ao paciente, o seu filho morria no outro tratamento não contigo. A notícia me caiu como espada de dois gumes, dilacerando e simultâneo a alma e o coração. Eu já vi órfãos, viúvas e viúvos. Como se chama mesmo a mãe que perdeu seu filho? Não, ninguém sabe. Não existe palavras, nem em português ou qualquer outro idioma. Dizem que o tempo é o melhor medicamento, mas ele está a agir como placebo. Não está a fazer o efeito. Dói tanto. Onde estás, Deus? Onde estás? Onde estás, Deus? Onde estás? Quando Enzo faleceu, estávamos a preparar o aniversário da sua irmã Raíssa. Apagaria 3 velhinhas. No colo tinha um gato de apenas 3 meses. Deus, onde estás? Onde estás, Deus? Onde estás? Particularmente confesso que não estive tão envolvido na produção do evento, da série Família Perigosa. Apenas o Dr. Edgar falou comigo, penso que há 3 semanas, convidando-me para presenciar a apresentação do caso e todos, como tenho o mau hábito de me envolver em coisas boas, devido ao resolvimento dessa província, então interessante bastante, recebi o convite, mas hoje eu fico nas vestes não apenas de convidado, mas para dar aquele contributo para a área técnica e assim puderam ver. E para mim foi uma grande alegria. Todos os episódios foram inéditos para mim, não tinha visto antes ainda. E mais do que gostar da produção, digo que tem me impactado, porque são histórias muito fortes e também o final da atividade, que é aqui as histórias das 2 famílias que precisam da nossa ajuda. Então é para dizer que hoje, o dia 15 de junho, é uma noite a não esquecer, porque é uma mistura de arte, cultura e também solidariedade. Meu Deus! Falar que a faculdade foi uma loucura. Porque nós saímos de um lugar para o outro, procurando a faculdade. Na última vez houveram falhas, tivemos que pedir de novo. Não fizemos por cima da fome, porque o doutor sempre nos apoiou tanto aí. Então, as gravações também correram nos controles. Já pensaste dar voz àqueles teus colegas que têm histórias muito interessantes
mas que não têm esta veia de escritor como atua, de ator, para não ser as feridas de um médico, não é? Mas as feridas de vários médicos, e poderem contar também algumas histórias muito interessantes que podem inspirar pessoas. Temos jovens que estão a se formar agora no Pitágoras, na escola, no Instituto Superior Politécnico, para perceberem a que vêm, não é? Aonde vão. E nós também, há pouco estávamos a confidenciar, se é possível nos hospitais ter histórias felizes, do tipo, um médico se apaixona com paciente com outro paciente, coisas assim. E acho que na linha do que dizia o nosso engenheiro também, mas como se diz no hospital, as pessoas não vão para passear, nem vão lá quando há problemas, não é? Quando há feridas para sarar. E então é um pouco isso, para a reflexão e para as novas histórias. Muito obrigado. E há muitas vivências, muitas histórias que terminam de forma trágica, e estas são as que mais nos marcam. Por isso eu decidi retratar, sobretudo aquelas que não têm episódio que passam numa unidade sanitária. Temos a segunda parte, que depois nós vamos compreender por que o médico está em volta da situação. Então são estas feridas que nós vamos carregar pelo resto da vida. É muito fácil, algumas vezes, julgar, criticar e condenar uma ação de um médico, mas nós nem temos, algumas vezes, a noção de todo o trauma que carrega, todo o sofrimento, por causa da perda de uma criança, de um adulto ou de alguém muito próximo. Então são feridas que nos ajudam a ser mais humano, mais sensível e procurar, mais uma vez, ajudar o próximo que está numa situação desfavorável. Então até aqui estamos abertos para algum contributo ou até mesmo algum questionamento. Obrigado. Nós trazemos esse tema porque casa com aquilo que nós vivemos todos os dias. O médico tem muitas feridas, porque a cada perda, a cada fim trágico, isto fere o coração do médico, porque o médico também tem sentimentos. Bem, eu comecei até o primeiro episódio em 2018, de uma história tão marcante de uma criança que foi baleada, depois contraiu teta, e quando todos achavam que a criança ia falecer, mas foi uma dedicação médica, depois de várias discussões de diagnóstico e tratamento, a criança, graças a Deus, se recuperou. Isto marcou-me tanto, eu disse que eu precisava escrever aquela história. E a partir daí comecei a registrar e nunca mais parei. As feridas do médico são vários livros. Eu tenho três volumes já escritos. E sempre que eu posso, escrevo algum texto forte. Não é difícil, porque desde muito cedo fui habituado a escrever e hoje é um exercício diário. Então, para mim, não é tão difícil. Muito bem foi trazer o texto de forma narrada e depois também trazer no formato audiovisual. Ou seja, você bloquear em mim a marca da promessa que ele me fez, mas quem vai impedir se decidir estou, pois quem me prometeu e